Graça e paz, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, é um prazer, um privilégio estarmos aqui para o nosso momento de leitura diária com o missionário. Creio que hoje, dia 30, estamos aí quase fechando o nosso primeiro mês na leitura diária. Todos os dias, iniciamos o nosso dia, 6 horas da manhã, lendo um capítulo da Bíblia com você, sabe? Nós precisamos amar a palavra de Deus e fazer da leitura da palavra um hábito diário, de todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa se alimentar para se manter de pé e vivo, o nosso espírito também precisa se alimentar em dobro para que possamos vencer o nosso maior inimigo, que é a vontade da nossa carne. Como é que eu vou vencer, missionário? Com a palavra de Deus, tendo uma vida diária com o Senhor. Amém? Para nossa leitura de hoje, quero ler com você Marcos, capítulo de número 2, que assim está escrito. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da grande multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto,
Virão dias em que o noivo lhe será retirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passarem, começaram a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa leitura. Eu espero que essa leitura de hoje, ela fortaleça a tua vida, sabe? Ela abençoe você e leve você a viver um dia de vitória em nome de Jesus. Amém? Papai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Pai, por essa palavra na qual lemos hoje. Uma palavra, Pai, inspiradora. Uma palavra, Pai, que nos apresenta a grandeza de Jesus. E nós, Pai, como filhos do Senhor, queremos viver, Pai, essa palavra nas nossas vidas. Pai, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que tenho certeza que nesse momento, orando comigo, Pai, no seu coração há angústia, no seu coração, Pai, há desespero. Pai, esse que muitas das vezes já pensou até em desistir. Senhor, que ele seja, Pai, batizado com o renovo do Senhor. Que o poder que há no nome de Jesus o alcance. Traga sobre a vida dele e dela, Pai, uma certeza de que com o Senhor somos maioria. De que com o Senhor, Pai, mesmo passando por luta, porque a tua palavra diz que neste mundo passaríamos sim por aflições. Mas mesmo, Pai, diante de todo o caos, de toda aflição e luta, ou até mesmo esses que não estão passando por momentos turbulentos, mas que independente da situação, Pai, venhamos entender que o Senhor é conosco, e o Senhor conosco, isso é resultado de vitória. Abençoe, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, Pai, que ora, nesse momento está orando comigo e que nem vive ainda uma aliança com o Senhor. Que esta palavra acesse o coração dele, o coração dela, e eles, Pai, desejem no seu coração, sejam convencidos pelo Espírito Santo a se tornarem filhos do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma quinta-feira iluminada e que nele, em tudo, ele te prospere em nome de Jesus, graça e paz.